Bom dia! Nós somos alunos do segundo semestre do curso de Direito do CEUB e o nosso projeto, que está sendo direcionado pelo professor Tejni, ele dirá respeito às diferentes opiniões das diferentes gerações sobre a diversidade sexual, tendo como panorama a decisão do STF que equalizou a homofobia ao crime de racismo. Bom dia a todos, eu me chamo Gabriel Hungria e agora irei abordar sobre a temática de diversidade sexual sob o olhar da perspectiva jovem. Quando a gente fala sobre a perspectiva do jovem acerca da diversidade sexual, temos que nos ater a alguns pontos. O primeiro ponto que devemos nos ater é justamente tratar-se da capacidade do jovem enxergar o mundo de uma maneira diferente de relação aos adultos e às pessoas mais idosas. Por quê? Porque o jovem, ele naturalmente, ele tem uma visão mais aberta, tem uma visão de conseguir assimilar novos conceitos, entender aquilo que o cerca e entender que o mundo ele passa por constantes transformações e que aquilo que há de virar pode ser grande, na maioria dos casos, algo de bom, algo que trará algo positivo para a sociedade. Além do mais, há outro ponto também a ser tratado, e trata-se justamente da integração de diversos grupos na sociedade, que isso pode ser explicitado através das redes sociais, que cada vez mais as pessoas estão tendo acesso a conteúdos, acesso a materiais que vêm de outras culturas, tem materiais que apresentam novos hábitos, que apresentam novas maneiras de enxergar o mundo. E, portanto, essa capacidade de integração e associação de novas ideias é algo fundamental que os nossos jovens hoje em dia possuem. Agora, em seguida, iremos justamente entrevistar alguns jovens para entender quais são suas visões acerca dessa temática. Olá a todos, agora estamos aqui no Colégio GIS, no Colégio Público de Brasília. Iremos perguntar a opinião dos estudantes acerca da temática diversidade sexual. A gente estuda bem aqui no CEUB, a gente faz direito no CEUB e a gente queria abordar com vocês, porque a gente está com um projeto no nosso curso, e a gente queria abordar com vocês sobre identidade de gênero e diversidade sexual. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte: qual você acha que são as medidas necessárias para se combater pelo menos no ambiente escolar, por exemplo, homofobia, transfobia, etc? Conversa. Você não acha que, por exemplo, as instituições elas poderiam adotar medidas como preventivas ou então mesmo punitivas acerca de, por exemplo, ocorrências? Xingamento eu diria que com o tempo vão parar, mas violência eu diria que sim, teria uma medida punitiva que teria que ter, se fosse violência contra a pessoa. Física ou verbal, se a pessoa está sofrendo todo dia. Se for um comentário ocasional, tipo, a pessoa errou. Mas se for todo santo dia, eu diria que teria que ter uma atitude meio que punitiva contra a pessoa que está praticando homofobia e transfobia. Entendi. Muito obrigado. Isso é importante porque acontece muito no ambiente escolar de que uma brincadeira ocasional, a pessoa já sofre uma represália, né? E é esse tipo de coisa que muitas vezes incentiva até mesmo a homofobia, porque tudo que tem perseguição gera uma reação. Sim. Então, você tocou num ponto essencial, que é muitas pessoas, principalmente da comunidade LGBT, devem entender esse aspecto. Um de vocês aqui dentro é cristão? Quem é cristão pode levantar a mão. Como é que vocês conciliam a visão que vocês têm a relação à sexualidade com o cristianismo? Tipo assim, pra gente, na nossa religião, é errado. Tá na Bíblia e a gente acha que é errado, mas a gente tem respeito pela decisão das pessoas, né? Porque cada qual faz o que Você citou uma coisa interessante da Bíblia. Eu também sou cristão, então eu gosto de estudar essas coisas. Onde que está na Bíblia falando que a homossexualidade é errada? Alguém aqui sabe dizer onde que está na Bíblia que a homossexualidade é errada? Segundo muitas pessoas está nos 10 mandamentos. Não, um homem não deve se deitar com um homem como você deve. Não, isso daí está em Deuteronômio. É interessante tocar nessa questão porque a Bíblia muitas vezes ela é mal interpretada. Né? Se vocês analisarem a forma como a Bíblia ela trata desse assunto, ela fala em Deuteronômio, ela também fala em Gênesis, Sodoma e Gomorra, e tem uma passagem de São Paulo. São as únicas 3 ocasiões que a Bíblia ela cita esse assunto. E é interessante porque, principalmente aqui no Giz, como tem muitos cristãos, é bom saber disso para saber lidar com a questão. Em Deuteronômio, a Bíblia diz exatamente o seguinte: se deitar com um homem como se deita com uma mulher, será morto. Deuteronômio, para quem não sabe, foi escrito quando os judeus eles estavam na Pérsia. E na Pérsia existia um costume de que um homem, que ele era casado com uma mulher, ele se deitava com outro homem. Isso era um costume cultural deles. E a Bíblia ela fala sobre esse costume dos persas.
que se um judeu casado com uma mulher, ele se deitar com outro homem como se fosse a mulher dele, isso seria um adultério. Aí ela estava falando especificamente desse tipo de coisa. Sodoma e Gomorra, na história, se vocês lerem os livros de história que foram escritos antes do século XIX, a homossexualidade ela é sempre referida como sodomia, por causa de referência a Sodoma e Gomorra. Só que a Bíblia, quando ela fala de Sodoma e Gomorra, ela diz que o problema de Sodoma e Gomorra era a hospitalidade. Porque para os povos antigos a hospitalidade ela era essencial. A coisa mais importante para eles era a hospitalidade, era você chegar num povo que não é seu e ser bem recebido. E vocês veem que na Bíblia, como é que o anjo que Deus enviou para Sodoma e Gomorra foi recebido? Mal recebido. Tentaram estocar ele. Então, aí tem a questão da hospitalidade. Aí que entra a reprovação de Deus a Sodoma e Gomorra e a destruição da cidade. Existe um único autor, que esse autor ele fala sobre a homossexualidade no livro dele uma única vez, e a Igreja Católica, ela pega essa referência dele e coloca na doutrina dela. Platão. Se vocês lerem o livro de Platão, chamado As Leis, como o livro diz, as leis, ele pega quais são as leis morais que devem definir a vida da pessoa. E ele diz que cada lei moral tem uma justificativa. E aí ele tem um trecho muito interessante, onde ele pega de Creta, a ilha de Creta, na Grécia. Quais eram os costumes dos cretenses? Os cretenses, eles tinham uma história sobre Zeus, que ele se apaixona por um outro cara, e Zeus ele se torna um gavião, pega esse cara e leva para o céu para poder viver com ele. E Platão diz que essa história é errada porque ela é contra a natureza. O argumento dele é esse, que a homossexualidade é contra a natureza. Aí a Igreja Católica, ela pegou esse argumento, mais especificamente por São Tomás de Aquino, que foi o santo que pegou ele, e colocou na doutrina dela. Porque antes de São Tomás de Aquino, se vocês lerem os textos cristãos, nenhum autor cristão ele critica a homossexualidade. Só que quando você chega em São Tomás de Aquino, a Igreja Católica ela faz uma revolução na doutrina dela. É basicamente assim: tudo que foi escrito antes de São Tomás vai ser rejeitado. A gente só vai aceitar o que São Tomás pegou. Se ele pegou coisas de autores cristãos antes dele, ótimo. Se ele não pegou, a Igreja Católica não vai aceitar. Não é à toa que se vocês pesquisarem na internet qual é a doutrina da Igreja Católica, vai estar dizendo tomismo, por causa de Tomás. Aí é essa visão que o cristianismo ele foi se desenvolvendo, né? Você citou aqui, você embaixo citou aqui a Bíblia, ela fala mal da homossexualidade, né? Ela é contra. A sua visão ela é interessante porque mostra que muitas vezes as pessoas que têm o monopólio da interpretação não interpretam corretamente. A doutrina diz o seguinte: Deus ele aceita a relação entre o homem e uma mulher, só que ele não aceita entre duas mulheres e um homem com um homem. Qual é o sentido disso? Não tem o menor sentido essa diferença. Porque se você pensar o fator da reprodução, se você olhar por esse lado do fator da reprodução, a Bíblia ela excomunga o amor. Porque se o amor ele serve somente para a reprodução, e o amor, como a própria Bíblia diz, ele está além do entendimento, você está excomungando ele. Qual é o sentido de reprovar dois homens e duas mulheres e não fazer isso com um homem e com uma mulher? Filosoficamente não tem nenhuma diferença. Entendeu? Então vocês como cristãos, o que vocês acham do que eu acabei de falar aqui? Você também que se manifestou. Não, tipo assim... sei lá, tipo assim, pelo que eu entendi, você tá dizendo que a Bíblia não diz que é errado. Não diz que é errado. Não diz que é errado. Mas ela também critica porque, querendo ou não tem reprodução, né? Não, esse é o entendimento da doutrina. O entendimento da doutrina é que o entendimento não tem reprodução. A doutrina da igreja diz: o correto é que haja uma relação entre um homem e uma mulher. Só que, por outro lado, ela toca em outros pontos muito particulares que parece que ela realmente não acredita nisso. Então é isso, eu agradeço muito vocês terem reservado o tempo de vocês para vir aqui, poder ouvir, debater e também poder conciliar outras visões. Então eu agradeço muito e é isso. Então uma coisa para vocês perceberem é que a gente não veio aqui impor uma ideia, mas em colocar uma reflexão. Muitas coisas aqui que eu falei vão de congruência, tanto com o cristianismo quanto com a doutrina, que diz que alguns pontos são intolerantes, né? Então isso serve para vocês refletirem. Então é isso. Valeu. Gente, nós estamos aqui no GISNO, acabamos de sair da palestra com o primeiro e segundo ano do ensino médio sobre o nosso tema, e agora eu tô aqui com um amigo meu, o nome dele é José Vitor, e a gente vai fazer algumas perguntas pra ele, que ele topou fazer uma entrevista com a gente. Bom, José, qual a sua sexualidade? Sou gay. Certo. E como é que é ser gay aqui no GISNO? Como é que é a sua relação com os colegas, com a escola, como é que é? É ruim.
Por que não que é bom, porque existe muito homofóbico, né? Eu já sofri muita coisa, mas tem que se acostumar, né? Mas é ruim, não é bom. Tem bastante homofóbico. E você já sofreu algum tipo de agressão? Agressão não, mas eu ouço muito piadinha, muita olhada diferente, sabe? Esse tipo de coisa. Tanto da turma como da escola. Isso. E você já pensou em algum momento falar isso pra coordenação, algo assim? Nem pensei em falar, porque se a gente fala não adianta nada, sabe? Sempre tipo, coloca de lado a sua situação, entendeu? Então nem tento mais falar. Entendi. E seus amigos, como é isso? Também faz esse tipo de piadinha? Ou é só Meus amigos não, é mais a turma, entendeu? a turma? Isso. Entendi. Mais a turma mesmo, mas não meus amigos. Então eles não aceitam bem isso? Isso. Entendi. Essa foi a declaração do meu amigo José Vitor. Obrigada. Gente, nós estamos aqui agora com uma aluna do primeiro F. O nome dela é Carla e ela é transexual. A gente tem algumas perguntas pra ela e ela topou fazer com a gente. Bom, primeiramente, Carla, como é que é a relação dos seus colegas aqui na escola com você? Assim, eu nunca tive muito problema com as pessoas, mas... Tipo assim, muita gente aqui não gosta de mim só por motivo nenhum. Tipo, nunca teve motivo nenhum, mas não gosta de mim. Tipo, e eu não entendo isso, porque, tipo assim, eu nunca fiz nada pra ninguém, então é meio complicado. E você já sofreu algum tipo de preconceito aqui? Tanto verbal como Já. físico, já? Sim, teve uma vez que um menino, ele... Tipo assim, eu não sou a única, e eu tenho uma amiga, e tipo assim, a gente é as únicas trans da escola. Aí ele pegou e começou a, tipo, falar coisa pra gente. Ele vinha pra mim, falava que minha amiga era um homem, falava um monte de coisa. Aí ele pegou e minha amiga não gostou, aí ela foi falar com ele, acabou que deu em briga briga mesmo. Aí acabou que foi um caso de transfobia, a gente teve que ir pra delegacia e tudo, a gente fez boletim, teve que fazer corpo de delito e tudo, mas foi só um problema, tipo, foi o maior problema que a gente teve até hoje em relação a pessoas. E foi aqui na escola? Foi aqui na escola, dentro da escola ainda. Caraca. E deu tudo certo? Deu tudo certo, acho que ele foi expulso. Só que, tipo assim, ele ainda continuou vindo uns dias, aí, tipo assim, a gente não tinha medo dele nenhum, mas vai saber, né? Porque Sim, com ele era mais velho que a gente, então era bem complicado. O que você acha da medida tomada pela escola de justamente criar um banheiro, assim dizendo, mais neutro, em que não envolve essas questões de gênero, que não utiliza pelo menos o padrão heteronormativo? O que você acha? Você diz de eu poder usar o banheiro feminino, né? Mas aqui É porque a escola tá com um projeto de criar um banheiro neutro. O que você acha desse projeto? Assim, como eu falei, teve uma vez que, tipo assim, no começo, eles vieram com essa ideia. Tipo assim, eles vieram com a ideia da gente usar um banheiro da diretora. Aí eu falei, gente, não faz sentido. Por que tipo, as meninas podem usar o banheiro e a gente não vai poder usar, vai ter que usar um banheiro diferente? Assim, gente, eu acho, tipo assim, na minha questão, que nenhuma trans ou menino trans vai aceitar esse negócio do banheiro. Porque não é legal, tipo, vocês estão afastando a gente de um, sei lá, de um sistema, tipo, por que a gente não vai mais poder? Por que tem que criar um banheiro, sendo que, tipo, a gente poderia continuar frequentando com as meninas? Eu mesma nunca tive nenhum problema com nenhuma menina em banheiro, nenhuma, e eu vou em todo banheiro feminino, eu vou. Nunca na minha vida eu tive problema. Mas, tipo assim, eu sei que é meio complicado essa história, mas a ideia do banheiro, tipo, criar um banheiro não é legal. Eu acho que não é legal. Aproveitando que você tocou nesse assunto dos banheiros, né? Bom, você disse que você nunca teve nenhum problema com as meninas, mas você falou que tem uma amiga sua, que também, né? E aí, teve algum problema? Já aconteceu alguma situação das meninas não gostarem? Não, nunca. Na nossa antiga escola também nunca teve. Porque, tipo assim, a gente se descobriu na antiga escola. Aí lá a gente já começou, não tinha nenhum problema, nunca teve, nunca. Qual era a escola? Era o CF7. Ah, o CF7. Era maravilhoso, na verdade. Eles aceitaram muito bem. Tipo assim, eles não tiveram nenhum problema. Não tiveram nem a ideia de botar um banheiro diferente pra gente. Eles só falaram, vocês vão frequentar o banheiro feminino e é isso. E é isso, não teve nenhum problema. Tipo, se algum pai reclamou, eles souberam ter as medidas. Porque as mães autorizam, né? Tipo, Sim. tem todo um processo. E lá nessa escola era tudo bem em relação ao preconceito também? Acho que Sempre sim. foi complicado. Acho que, tipo assim, aqui foi pior. Porque lá eu não tive nenhum problema. Tipo, e chegar igual do nada um menino chegar em mim e falar uma coisa, tipo, desnecessária. Eu nunca tive nenhum problema, assim, nenhum. Que bom. Porque eu sempre fui, tipo, muito amiga das pessoas. A minha amiga, ela tem um jeito mais diferente, então às vezes tem muito problema. Mas assim, eu mesma não. E você disse que você se assumiu nessa antiga escola? Isso, foi no ano passado. Ano passado. Isso pra todo mundo. Até então você não tinha sido descoberto. Isso, não. E como é em relação à sua família com isso? Minha família? Sabem? Minha mãe sabe.
E ela apoiou. Desde Minha família... sempre? Uhum. Que legal. Eu cheguei nela e falei, ó, eu sou trans, e aí ela falou que já sabia. Então foi muito normalmente bom. é assim. Foi muito bom. Aí minha mãe, minha avó, minha tia, todas aceitaram. Agora, a da minha amiga já é ao contrário da minha. A mãe dela não aceita. De jeito nenhum. Nenhum. Tipo assim, pra ela botar o nome na escola foi muito complicado. Porque chegou a ponto da mãe dela falar, eu não autorizei ela a usar o nome de Andressa. Chegou ao ponto disso, ela não aceita de jeito nenhum. Nenhum. Bom, então essa foi a declaração da Carla, do primeiro ano F aqui da Escola do Giz. Muito obrigada, Carla, foi muito importante. E é isso, obrigada. Eu sou Arthur Constantino e eu direi a opinião que a geração adulta geralmente tem sobre a diversidade sexual. O que importa dizer sobre essa parte da nossa temática é que a atual geração adulta, que nasceu por volta dos anos 60, 70 e 80, ela vivenciou muito vividamente a luta pelos direitos civis dos homossexuais, que tem seu início ali na década de 1960 e continua ali nas décadas de 1970 e 1980. E é principalmente nesse período que tem início a emancipação dos homossexuais, que está em alta hoje em dia, com a sua fase dita final, em que está havendo a legalização do casamento gay por todo mundo. Só que é interessante notar que atualmente grande parte dos adultos é contra essa fase da emancipação, que é a legalização do casamento homoafetivo. Porque na primeira parte da emancipação, como eu disse, nos anos 1960, 70 e 80, essa emancipação ela esteve mais restrita ao campo cultural, em que os homossexuais eles entraram na cultura ocidental, principalmente, mostrando seus talentos, sejam musicais, artísticos, de todo tipo, na área da cultura. E os adultos que vivenciaram essa época estiveram acostumados com grandes artistas, grandes cantores, ou até mesmo grandes bandas cujos membros eram homossexuais. E só que mesmo assim, pelos homossexuais durante aquela época eles estarem mais restritos à área cultural, e hoje eles estarem abrangendo grandes âmbitos do público, na política, mesmo no próprio direito, no jornalismo e em outras diversas áreas da vida social, há um certo estranhamento, porque naquela época, como eu havia dito, era restrito a um só campo, enquanto que hoje está havendo uma integração social, como o Gabriel bem disse na parte da visão dos jovens, em que os homossexuais eles estão entrando nos mais diversos grupos e âmbitos do cotidiano da sociedade. E isso causa um certo estranhamento nos adultos tradicionais. Eu diria a maioria deles, não é que eles estiveram acostumados com os homossexuais em determinados campos específicos, enquanto que hoje eles estão indo para diversas áreas e aumentando a liberdade que eles têm perante a sociedade. E é assim que os adultos, eles geralmente estranham, eles veem essa questão, porque ela não está muito de acordo com a primeira parte da emancipação pelos direitos civis dos homossexuais nas 3 décadas que eu citei. Agora veremos qual é a posição de um adulto em posição de liderança perante a sociedade sobre a temática que nós estamos abordando. Nós estamos aqui com os jornalistas do Zé Maria, da Jovem Pan, e eu gostaria de perguntar ao senhor, o que o senhor acha, na sua opinião como jornalista, da decisão do STF que equalizou a homofobia ao crime de racismo? Foi uma decisão que eu acho que invadiu a área legislativa. Este é um assunto polêmico, que não tinha nenhuma legislação e deveria passar aqui pelo Congresso Nacional, independente do mérito. Totalmente independente do mérito. Estou falando aí quanto à forma. O Supremo Tribunal Federal não poderia legislar, porque legislou sobre isso. Às vezes o Congresso Nacional, quando ele não aprova um projeto, na verdade ele está dizendo não, não é omissão, entendeu? Esse debate veio para o Congresso Nacional e foi rejeitado, ou seja, o Congresso disse não, e o Supremo disse sim, ou seja, o Supremo legislou. Está errado de todas as formas. De que modo que o senhor acha, com essa negativa do Congresso, que o Legislativo brasileiro ele pode combater o problema da homofobia no Brasil? O problema da homofobia é como todo preconceito, ele é cultural e tem que ser arraigado de uma forma muito firme desde as gerações iniciais, né? Nós temos que admitir que nós temos preconceitos, né, de raça, de classe social. O preconceito de classe social é um dos mais terríveis, né? Onde as pessoas pensam que pobre é burro, que é pobre porque quer ser pobre. Isso não é realidade. Há um preconceito.
raciais, enfim, vários tipos de preconceito. Então, é preciso iniciar, na fase inicial ali, fazer esse tratamento, porque eu considero uma espécie de O tratamento. senhor com certeza conhece o economista e cientista político Friedrich Hayek. Sim. E ele tem uma opinião concernente ao que o senhor disse agora, né? Que o próprio desenvolvimento da sociedade que vai curando essas mazelas psíquicas e espirituais e culturais que existem dentro do âmbito nacional, né? Porque o crescimento econômico ele nunca é linear. Ele sempre vai para diversos âmbitos por meio da educação moral mesmo, né? Uhum. Então é justamente isso que o senhor expressou aqui para nós. Existem sim, vamos dizer, sinais lineares. Pessoas que defendem o crescimento econômico de forma linear, e eu não acho o mais justo, mas enfim, tem gente que decide. E da mesma forma, o tratamento, que é tratamento, né? Um tratamento de forma linear. Eu acho que tem que ser de uma forma mais complexa, muito mais completa. Deixar sem punição, eu acho também inviável, né? Agora, não pode, nós estamos vivendo um momento assim de total loucura, né? De exagero, de liberdade de expressão. De liberdade de expressão, de um lado uma punitividade muito grande, qualquer coisa já é porque é preconceito sexual, preconceito de cor, preconceito, enfim, não é bem assim. Mas a sociedade tem que andar. É por isso que eu defendo o Congresso, porque o Congresso é a representação de toda a sociedade. Então essa foi a declaração do excelente jornalista José Maria. Estamos aqui com o senador Humberto, de Pernambuco, e nós estamos com o nosso projeto da faculdade aqui, do CEUB, sobre a diversidade sexual. E a pergunta que eu faço ao senador é o que ele acha da decisão do STF, recentemente, em que foi equalizada a homofobia ao crime de racismo. Bem, eu entendo que o ideal seria que o Congresso Nacional tivesse votado especificamente uma legislação que tratasse do tema da discriminação por orientação sexual. Esse seria o mais adequado, criar uma tipificação própria, um crime próprio. Como o Congresso não teve condição, não quis discutir e definir essa questão, a decisão do Supremo cria pelo menos uma condição de equiparação a um outro tipo de crime que permite que nós possamos enquadrar aqueles que disseminam ideias homofóbicas e, como tal, poder pagar por esse tipo de crime de desrespeito às pessoas e aos direitos humanos dessas pessoas. Então essa foi a declaração do senador Humberto. Estamos aqui com o deputado general Peternelli e pergunto a ele a opinião que o senhor tem sobre a decisão do STF que o crime da homofobia ele foi equalizado ao crime de racismo. Não o crime da homofobia, que antes não tinha certificação criminal, mas ele foi incluído no crime de racismo pelo STF numa decisão conjunta. Nós temos observado várias decisões que acabam ocorrendo pelo STF, que na realidade cria uma jurisprudência que é uma legislação. Quem é o encarregado de criar as leis, de estar votando esse contexto, é o Congresso Nacional. Eu até admito que o próprio Supremo, verificando essa necessidade, pode estimular o presidente do Senado, o presidente da Câmara, para que determinadas matérias possam ser definidas e votadas no Congresso Nacional. Não vejo como muito adequado esse tipo de definição. Quanto a comparar ao crime de racismo, à homofobia, eu acredito que uma audiência pública antecedesse, a discussão ela é muito favorável. É como se você tem uma pessoa que ele seja gay e uma pessoa de cor, e você tratou com desdém ou de uma maneira inadequada alguma dessas partes. Um porque é gay e o outro porque é uma pessoa de cor. Eles devem entrar na mesma tipificação ou não, levantar as vantagens e as desvantagens desse tipo de atividade é uma coisa que deve ser precedido de um debate entre a sociedade, ouvindo os prós, ouvindo os contras, e a partir daí que isso seja transformado em lei aqui pelo Congresso Nacional. Então essa foi a opinião, a declaração do general Peternelli, deputado federal. Estamos aqui com o deputado Sargento Faur e nós estamos perguntando para ele
a opinião que o senhor tem sobre a decisão do STF que equalizou a homofobia ao crime de racismo. Olha, com a questão em si, eu sou favorável, eu acho bastante pertinente e justo. Eu só acho que o caminho para as leis, para serem aprovadas leis, é o parlamento. Então o STF tem se intrometido um pouco para tentar legislar, mas nesse caso, válido porque é uma ação muito justa e digna. Então essa foi a opinião do deputado Sargento Faur. Nós estamos aqui com o deputado Kim Kataguiri, de São Paulo, e eu pergunto ao senhor, o que o senhor acha da decisão do STF que equalizou a homofobia ao crime de racismo? No mérito, eu acho que eu sou favorável à decisão, mas na forma, acho que quem deveria tomar essa decisão é o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional que deveria criar esse tipo penal, porque é muito perigoso dar para o Supremo Tribunal Federal criar, por analogia, tipos penais. Sim, senhor. Então, essa é a declaração do deputado Kim Kataguiri. O que o senhor acha daquela decisão do STF que equalizou a homofobia ao crime de racismo? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, sem entrar no mérito, né, eu acho que é o Congresso que tem que deliberar sobre isso e todos nós somos iguais perante a lei, tem que ter o respeito. Né? Eu sou da tese do respeito ao que a pessoa, ao seu sentimento, às suas preferências. Né? Agora, as crianças têm que ser preservadas. Né? A doutrinação dentro de escola, você antecipar algo que possa vir na fase mais na frente da vida, aí eu acho uma covardia contra a criança. O STF se meter nisso, eu acho errado, tá? Porque nós fomos eleitos pela população para legislar. E esse é um tema típico de legislação do país, são costumes do país. É algo que a gente tem que ouvir, que refletir, sem preconceito, mas refletir. Agora, o Supremo, ele não é a primeira vez que toma decisões dessa forma e eu considero um grande equívoco ele ter invadido a competência daqui para fazer. Hoje nós estamos vendo no Brasil censura voltando por causa de decisões dos tribunais superiores, liberação de drogas sendo votado dentro do Supremo, coisas que é realmente daqui, liberação do aborto, que é outro assunto também que toca muito profundamente nos valores e princípios do país. Então eu acho que esse tipo de assunto a gente tem que debater aqui com muita cautela. Sim, senhor. Agora, o senhor falou sobre a atuação do STF relativo ao tema do nosso trabalho, né? O que o senhor acha que o Congresso ele pode fazer em relação ao combate ao preconceito contra a comunidade LGBT? Olha, o Congresso tem agido nessa forma. Ele tem tentado legislar. Eu acredito que tem avanços importantes, é o que eu falei no início. Eu acho que é fundamental o amor. Né? O amor é fundamental, a gente tem que respeitar. Né? E aqui dentro do Congresso tem projetos de lei nesse sentido, já foram aprovados alguns, e a gente precisa ter o respeito. Agora, sempre preservando as crianças. Né? As crianças não podem ser, de uma certa forma, incentivadas a definir, por exemplo, a questão de ideologia de gênero. Sim, sim. Né, que não tem base nenhuma científica. E aí, como é que é? Vai incentivar as crianças nas escolas a definirem se é menino, se é menina? Isso é correto fazer com criança? A cabeça dela está preparada para ter esse discernimento? Então, esse tipo de coisa, eu acho que é muito danoso à sociedade. Então, o senhor é um autêntico defensor da família, né? Eu considero que o senhor, dos parlamentares aqui, o senhor que realmente é o mais verdadeiro nisso, porque, como dizia o Alexander Hamilton, muitas vezes os defensores de alguns princípios puros não são tão puros quanto eles. E eu vejo que o senhor realmente é muito sincero nessa defesa, e eu vejo que o senhor realmente é concernente com o que o senhor está defendendo. De que modo que o senhor vê o casamento gay relativo a esse âmbito da família? Olha, casamento eu já acho uma palavra que, quando você já vem no inconsciente das pessoas, algo que é num templo religioso. Isso aí eu acho uma violência, porque as doutrinas, a gente tem que respeitar a liberdade religiosa. Sim. A gente não pode obrigar nenhum padre, pastor, a fazer cerimônia se ele não concorda. Não concordar faz parte da democracia. Né? E isso aí, no meu ponto de vista, é algo que a gente precisa ter muita serenidade nesse aspecto. Sim, sim. Agora,
a união homoafetiva, isso já é uma coisa que está pacificada. O senhor acha que a sociedade brasileira ela está aprendendo a lidar com essa aparição da diversidade sexual? Sim, estou vendo isso, sim. Estou vendo naturalmente. O brasileiro, ele compreende e é algo que está acontecendo na sociedade e que tem que ser visto de forma respeitosa. Sim, senhor. Então, essa foi a declaração, nossa entrevista com o senador Eduardo Girão, representante do Ceará. Paz e bem. Vamos de sair do gabinete do senador Eduardo Girão e ele nos entregou esse filme, Arte e Coração, do qual ele participou da produção, que fala sobre o estigma que a sociedade tem contra os homossexuais, só que ao mesmo tempo trabalhando com a questão da conscientização. Gente, aqui nós estamos no Salão Negro, entre a Câmara dos Deputados e o Senado. E aqui é uma parte muito legal, onde tem vários painéis. Um deles é sobre os direitos LGBTQI+. E aqui primeiro a gente fala nos anos 1970, quando o carnaval era um movimento muito recente. E o primeiro carnaval que a gente teve foram de iniciativa dos homossexuais. Seguindo aqui, a gente tem diversidade no Congresso. Aqui a gente teve várias assembleias a respeito dos direitos dos homossexuais para admitir tais direitos. E aqui foi quando, em 1990, a gente começou a proibir a discriminação contra os homossexuais. Seguindo aqui, a gente tem o Orgulho Gay em Brasília, a chamada Parada Gay, que foi aceita. Aqui é de 2008. Olha como é lotado, um monte de gente protestando por seus direitos. Seguindo aqui, a gente tem justamente um dos nossos temas que a gente está abordando nesse documentário, consolidação do direito, a decisão do STF que legalizou homofobia ao crime de racismo. E aqui a gente tem mais algumas como a Lei Maria da Penha e das pessoas trans e união estável entre homossexuais. Olá, meu nome é Giovanna Keller e eu vou falar sobre a geração idosa da nossa sociedade. Bom, geralmente os mais velhos possuem uma visão mais conservadora por conta da criação que eles tiveram quando jovens por seus pais. Na época em que eles viveram, o tema diversidade sexual e de gênero não era muito comum na sociedade. Então, não era muito comum pessoas fora do padrão heteronormativo, ou seja, pessoas que não fossem heterossexuais. Quando essas pessoas começaram a surgir na sociedade, houve um preconceito muito grande por conta de todo mundo, porque isso não era visto como normal. Então, começou a ser dito que era anormal. Então, mandavam as pessoas para psicólogos e esse tipo de coisa, porque a sociedade não conseguia aceitar outros tipos de sexualidade ou de gênero. Então, os homossexuais, quando se assumiam, eram literalmente isolados da sociedade e buscavam refúgio, como na cidade do Castro, em São Francisco, Califórnia. Agora vamos conversar com alguns idosos e averiguar se essa visão de antigamente ainda perpetua-se na sociedade atual ou se mudou com o decurso do tempo. Agora nós estamos aqui com o professor Pedro Lopes, supervisor pedagógico do GISNO, Escola Pública, e eu gostaria de perguntar ao senhor, como que o GISNO ele lida com a questão da diversidade sexual e de gênero dentro dos alunos? Então, no nosso dia a dia, a gente se depara com vários desafios. Essas mudanças todas da sociedade foi trazendo para dentro da escola novos desafios. Então, aqui dentro da escola que a gente se depara com os casos de transexuais, de alunos que precisam ter um acompanhamento diferenciado para evitar agressão, violência, já que a gente está aqui para garantir os direitos deles. E de que modo, especificamente quanto aos transexuais, a escola acha que a criação dos banheiros neutros, por se dizer, eles podem contribuir para essa boa relação entre os alunos? Então, porque é um desafio, como eu ia dizendo, porque muda-se a legislação, manda-se para a escola, só que a escola também não está preparada para essa mudança, né? Então tem que haver um trabalho com os pais, com os alunos, com os professores, porque todos esses têm que mudar o seu comportamento ou o seu modo de ver perante a lei. No caso dos banheiros, nós temos problema sim, porque uma transexual feminina quer frequentar o banheiro feminino, uma transexual masculina quer frequentar o banheiro masculino. E acredita que isso é um direito dela. E não quer ir também para um banheiro unissex, vamos dizer assim, né? Atualmente nós utilizamos banheiros que são adaptados para os alunos especiais, onde alguns deles têm até que trocar fralda, né? Tem que ter outros tipos de atendimento e tem um banheiro separado do geral da escola, né? Mas muitas não querem usar esse banheiro separado.
E como é essa questão com os alunos? Quando elas vão no banheiro e tem muito problema nessa questão dos alunos aceitarem isso, ou Então, eles reclamam muito? Acredito que todo início de ano a gente tem que retomar essa questão. Porque no início do ano sempre há um embate maior. Alunos que vêm de outras escolas, alunos que estão chegando, né? Alunos que já estavam aqui. Então, quando se manifestam os primeiros problemas, a escola tem que parar e tem que resolver isso. Então, geralmente no início do ano acontece mais problemas em relação a isso. Ao longo do ano, isso vai se dissipando. E de que modo que o senhor acha que a escola futuramente ela pode se aprimorar para lidar com esse problema? Eu acho que tem que ter a própria discussão, né, a conversa, a capacitação e lembrar sempre que isso nós estamos tratando de uma garantia de direitos, que a sociedade não vai retroagir, que nós temos que nos adaptar. Independente de eu aceitar ou não, eu sou obrigado a cumprir a lei e garantir a lei como direito para os alunos transexuais. Sim. E os alunos aceitam bem ou tem muita briga nos corredores? Eu acredito que hoje em dia a gente percebe uma mudança de tomada de posição, assim, porque as pessoas que vão se empoderando desses seus direitos, elas se juntam. Sim. Então eu tenho visto que, por exemplo, uma transexual na escola, ela sempre tem aquele grupo dela onde ela é mais aceita. E esse grupo acaba protegendo ela nessas atividades do dia a dia dentro da escola. Sim. E acredito que não tenha mais embate ou não chegue ao ponto de gerar violência, porque eles estão muito conscientes dos seus direitos. Então eles se organizam para defender os seus direitos. O senhor acredita que pode haver uma união dos esforços da escola para tratar desse tema com a influência dos pais sobre os alunos? Sim, então, com os pais nós já temos alguns casos que a gente procurou os pais. Para os pais isso já é tranquilo, né? Tanto que aceitam o uso do nome social, né? Aceitam a orientação que o filho ou a filha se identifica, mas também nos deparamos com alguns casos da mãe dizer assim, não, lá em casa não existe isso, né? Por exemplo, lá em casa ele é homem, aqui na escola que ele tem um nome que ele se identifica como mulher, que ele se veste de mulher, né? Então, são dois mundos que a gente tem que aproximar. A casa, a família e a escola, né? Sim. Então, se isso estiver junto, a gente vai conseguir ter uma mudança bastante positiva. De que forma, por exemplo, o senhor consegue observar que o preconceito ele pode afetar, inclusive, no desenvolvimento escolar da pessoa que sofre esse tipo de coisa? Então, o preconceito, ele gera uma das coisas piores, que é o afastamento da escola, né? Se o aluno não tem espaço na escola, se ele sofre preconceito, se aqui ele não é acolhido, a tendência dele é o quê? Parar de estudar. Sim. Aí, o que vai acontecer? Vai se marginalizar. Em alguns casos, é até o caminho para a pessoa se prostituir, né? Eu conheço transexuais que tiveram muito problema para continuar estudando e outros já conseguiram se formar, né? Então, hoje você tem advogado, publicitário, né, jornalista, eu conheço, mas foram todos, assim, muito no embate, né? Então, esses são exceções da regra. Sim. De que modo que a escola ela lida com esses casos de que a pessoa sofrendo preconceito ela é afetada no seu ritmo estudantil? Então, o que a gente faz é acompanhar, ver mais de perto, porque no universo maior da escola, né, nós temos muitos casos de desistência, né, de infrequência, alunos que ao longo dos bimestres vão deixando a escola, vão perdendo a motivação. Então, o SOI, a direção, a gente tenta, de alguma maneira, acompanhar esses casos para não deixar que os alunos se desmotivem, parem de estudar, abandonem, né? Então, a gente faz até uma busca ativa desses alunos para que eles não desistam. Então, esse foi o nosso diálogo com o professor Pedro Lopes, supervisor pedagógico da Escola Gisno. Agora nós estamos a caminho do gabinete do deputado Fábio Félix a fim de fazer algumas perguntas sobre o nosso tópico.
Então, aqui nós estamos agora com o deputado Fábio Félix, na Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Ele se destaca pela sua pauta relativa aos temas envolvendo os LGBTs. E, deputado, eu gostaria de dizer ao senhor que o nosso trabalho ele está sendo majoritariamente baseado num livro chamado A Epistemologia do Armário, da autora Eve Sedgwick, em que ela trata desse tema do modo como ele é visto como um estigma pela sociedade, a forma como a sociedade geralmente lida com o tema envolvendo o armário. Então eu gostaria de perguntar ao senhor, o que o senhor acha da expressão sair do armário, na sua posição como parlamentar e como cidadão? É uma posição recheada de violência, né? Digamos, não é uma expressão ruim, mas ela é uma expressão que revela um pouco uma história de violência, como se você estivesse nadando contra a maré e você precisasse afirmar coisas muito básicas sobre o seu afeto, sobre a sua história para a sociedade. Então, sair do armário é você ter coragem de falar quem você é e qual tipo de afeto você expressa na sua forma de socialização. Então eu penso que tudo que tem relação direta com se assumir, né, se colocar para a sociedade, expressa um pouco da violência que você sofre, porque você precisa fazer um esforço a mais, né, que outros na sociedade, que a maioria, digamos, numa sociedade hétero, cis, normativa, que as relações de gênero, de orientação sexual são pautadas por uma lógica hegemônica, onde você é minoria, e sendo minoria, não necessariamente do ponto de vista numérico, mas do ponto de vista político, minoria, esse conceito de minoria política, de que você não tem os seus direitos garantidos, né? Então a expressão ela revela um pouco dessa violência, mas é uma expressão que foi apropriada pelo movimento LGBTQIA+, no sentido de também demonstrar força, né? Quando a gente sai do armário, a gente sai do lugar de vergonha, a gente sai do lugar de submissão, do lugar que querem colocar a gente, para ir para o lugar de orgulho, né? Um lugar de conseguir conversar com a sociedade sobre esses temas, de afirmar um pouco a nossa orientação sexual, a nossa identidade e lutar pelos nossos direitos. Deputado, como o senhor acha que a sociedade tem lidado com isso, com essa temática? Porque é algo muito novo. Antigamente a gente não via muito essa representação. Agora está tendo muito. E você acha que a sociedade está conseguindo se adequar a essas mudanças ou a gente ainda tem um grande preconceito a ser combatido? Olha, eu penso que a gente tem melhorado. Eu sou muito otimista em relação a esse tema. Assim, eu acho que, óbvio que tem muita contradição. Todo movimento de renovação, de mudança, ele gera também as pessoas que pensam diferente se organizam a partir disso. Mas eu tenho um pensamento otimista que ele vem do processo, numa análise mais global, né? Se você pega na década de 80, 70, 80, 90, a epidemia do HIV/AIDS e a forma como foi tratado, estigmatizado os grupos LGBTQIA+, especialmente o grupo de homens gays naquele momento, com violência, sem direitos, um momento anterior a esse, que era ainda mais de estigmatização, e para além da estigmatização, a criminalização da conduta, né? A homossexualidade, a transexualidade, depois a patologização da conduta consolidada como norma médica, então aquilo também em nível internacional. E você vê hoje, depois da década de 90, com muita mobilização, com o advento no mundo das paradas LGBT que tomaram uma dimensão muito grande de força, as paradas são um símbolo importante de significado do que é esse outing, né? Esse sair do armário, esse se colocar, se assumir. Então acho que isso é importante. Começou com 20, 30, 50, 200 pessoas, chegou a 4 milhões de pessoas a parada de São Paulo. Se você pega o exemplo brasileiro, mas isso aconteceu como movimento no mundo. E na primeira década de 2000, você começa um primeiro processo de mudanças legislativas no Brasil que começam a garantir direitos civis, direitos sociais, o reconhecimento de identidade da população LGBT. Então você tem a criminalização administrativa no município de São Paulo de condutas de LGBTfobia, né, chamadas ali ainda de homofobia. Você começa a ter financiamento público, né, de políticas em relação à promoção da diversidade, dos direitos humanos, da educação e direitos humanos. Em 2011 você tem uma conquista histórica que é o casamento civil igualitário, consolidado tanto por decisão do Supremo Tribunal Federal, mas depois por decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, que garante esse direito aos cartórios e facilita esse processo. Então essa é uma decisão importantíssima. E isso já na segunda década de 2000, e em 2019 a criminalização, reconhecimento da identidade de gênero, a criminalização da LGBTfobia no Brasil. Então são conquistas importantes que não retrocedem. E eu acho que você começa a ter um nível de aceitação da sociedade muito maior. Se você pega hoje a pesquisa Datafolha, tem uma série histórica sobre a posição das pessoas em relação à homossexualidade. Então, independente de ser uma pesquisa científica ou não, é uma pesquisa de opinião pública, né? E a última saiu que 80% das pessoas, elas respeitam, aceitam a homossexualidade. Eles mantiveram a pergunta da série histórica, não mudaram. Mas você vê uma diferença, se você sai de 40%, 60% para 80%, é uma mudança cultural de aceitação. Isso não quer dizer que as pessoas tenham a mesma interpretação, isso não quer dizer que as pessoas tenham o mesmo entendimento, porque eu acho que hoje a gente tem um momento de muita desinformação em massa, que tenta desqualificar a identidade das pessoas e tenta criar pânico moral.
Então é como se a gente quisesse discutir, quando a gente fala em discutir promoção e educação para a diversidade nas escolas, a gente não quer tornar criança e adolescente nada que eles não são. A gente só quer dar as ferramentas de proteção, inclusive em relação à diversidade, à sexualidade, para a criança e adolescente. Só que aí as pessoas, elas tentam desqualificar esse discurso e criar pânico moral nas pessoas, como se fosse doutrinação da criança e adolescente. Não, a gente quer criar uma escola do respeito, justamente para a população LGBT não evadir da escola. A gente tem um problema de evasão escolar de pessoas LGBTs, de suicídio de pessoas LGBTs que não aguentam o ambiente escolar, então ele precisa ser um lugar de respeito e discutir esses temas na escola justamente para fomentar esse processo. Então eu sou otimista, né? Eu dito tudo isso para dizer que, na tua pergunta, eu acho que a gente tem melhorado a forma como a sociedade entende esse processo. E não é algo natural essa melhora. Essa melhora ela é fruto, essencialmente, da luta dos movimentos sociais, da luta, da morte, do sangue de muitas LGBTs que vieram, inclusive, antes de mim, para que eu tivesse sentado na cadeira que eu estou hoje, deputado distrital. E o senhor acredita que a comunidade LGBT ela tem uma capacidade de se adequar das consequências da homofobia? Porque, por exemplo, eu estive na Califórnia um ano desses e eu percebi que dentro de São Francisco existe um bairro, mas que eles consideram uma cidade, chamada Castro, que durante a Segunda Guerra Mundial foi o lugar para onde o exército americano, na tentativa de impedir que alguns militares sofressem preconceito, militares da comunidade LGBT, eles foram enviados para lá. Só que mesmo assim foi uma tentativa de isolamento propriamente. Né? Só que hoje a comunidade LGBT ela acaba tornando assim, um símbolo de orgulho. Hoje o bairro do Castro ele é um lugar que os LGBTs que vão para São Francisco eles gostam de frequentar. Então o senhor acha que existe dentro da comunidade LGBT uma certa adequação do armário propriamente dito? Eu acho que foram processos, né? Tem fases históricas, tem muitos livros interessantes sobre isso. Tem o livro do James Green, que é Para Além do Carnaval. Tem o livro, acho que é Devastos no Paraíso, do Silvério Trevisan. Conta um pouco da história da homossexualidade, do movimento LGBTQIA+, no mundo. Você vê que existiram os processos de guetização. Né, que você precisou se organizar em alguns territórios para se fortalecer, porque o nível de violência urbana contra a população LGBT era muito alto. Então, teve um conflito social muito grande em São Francisco, você viveu conflito social em muitos territórios no Rio de Janeiro, que era uma grande metrópole de São Paulo, a população precisou em São Paulo se aglomerar, digamos, no centro, né, na região do Largo do Aroche, você teve a galera se organizando em Ipanema, na Farm de Amoedo, em outros territórios do Rio de Janeiro, para socializar, tentando procurar lugares próximos, ou na região do Copacabana Palace também, né, na parte de trás, nas kitnets. Por quê? Porque a galera tinha que tentar se organizar, tá junto. O máximo possível. Isso aconteceu no mundo todo, de alguma forma. Eu acho que foi uma fase do processo de aceitação. Não sei se necessariamente uma adequação, mas eu acho que uma estratégia de fortalecimento, de autofortalecimento para enfrentar um mundo com muita violência, e naquele momento a violência é letal, né? Da população LGBT. O senhor citou que como parte desse processo de evolução da aceitação contra a homossexualidade no Brasil foi a decisão do STF. O que o senhor, especificamente, tanto sobre o caráter jurídico dela e quanto ao mérito, acha do STF ter equalizado a homofobia ao crime de racismo? Olha, eu acho que foi uma decisão importante e necessária. Talvez a gente sonhasse com um legislativo menos omisso. A própria decisão do Supremo fala que a deliberação foi feita tendo em vista a omissão do Poder Legislativo brasileiro. Então, talvez a gente sonhasse com um legislativo que se posicionasse sobre os temas, que não tivesse recheado de fundamentalismo, de preconceito e que não pensasse no respeito e na dignidade da população LGBT. Mas eu acho que é uma decisão necessária, porque eu acho que é uma decisão que tem uma identidade com a vontade do legislador brasileiro. Eu acho que com a vontade do legislador brasileiro na criação dos princípios da Constituição de 1988, né, com vários dos princípios que estão colocados ali. Então, eu acho que essa adequação que foi feita, que eles chamam de homotransfobia na decisão, né, que essa decisão é uma decisão acertada do ponto de vista do conteúdo, né, a forma como ela foi tomada, e acho que também do ponto de vista do trâmite jurídico, acho que foi uma decisão acertada para o momento histórico que a gente estava vivendo e para tentar ser mais um elemento de estancar o processo de violência contra a população LGBT no Brasil. Eu tenho uma pergunta para você muito interessante também, que é quais são os projetos aqui dentro da Câmara que são versados justamente para o combate da homofobia e maior inclusão? Aqui na Câmara Legislativa, a gente sofre do mesmo problema que a gente sofre no Poder Legislativo em geral. Uma subrepresentação muito grande da população LGBT nesses espaços, não só de população negra, de mulheres, né, nos espaços de poder. Então, isso é algo que a gente vive no cotidiano. Então, o Legislativo acaba se distanciando da realidade e tendo dificuldade de legislar sobre esses temas. Mas a gente tem algumas matérias, né? A Câmara Legislativa, ela, na verdade, foi pioneira em relação à aprovação. A gente aprovou em 2000. Foi uma das primeiras leis do Brasil de criminalização administrativa, que é a Lei Maninha, que é de criminalização administrativa da LGBTfobia. Então, hoje, os estabelecimentos comerciais eles não podem cometer LGBTfobia porque eles podem ser punidos por instituições como o DF Legal, né? Eles podem ser punidos no Distrito Federal, e essa é uma conquista nossa, importante, dessa lei de 2000, que é de autoria da ex-deputada distrital Maninha, e foi vetada, depois o veto foi derrubado, né? Hoje, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a gente tem uma série de leis, tem um aperfeiçoamento
dessa legislação que precisa ser feita, atualização, que é uma lei de 2000, que tem uma série de problemas, que precisa ser regulamentada. A gente tem um projeto de lei de minha autoria, que é um programa geral de diversidade. A gente tem projetos de lei de outros deputados, desde inclusão no calendário oficial de datas importantes para a comunidade LGBT, como de reconhecimento no plano de saúde dos servidores públicos, do companheiro, da companheira, independente do casamento civil. A gente teve avanços na Lei 840, quando reconhece o parceiro e a parceira também. Antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente já tinha decisões aqui, deliberações da Câmara em relação a esse tema. Então, apesar das dificuldades, a gente tem a aprovação aqui de leis importantes. A gente tem a Semana de Prevenção ao Suicídio da População LGBT nas escolas, o programa de Prevenção à Evasão Escolar da População LGBT. A gente tem um projeto de lei que deu um segmento, a comunidade LGBT é plural, é uma sigla que reflete uma pluralidade de pautas. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje na garantia dos direitos da população trans. A população de mulheres trans e travestis hoje estão em 90% na prostituição compulsória, porque não tem acesso à empregabilidade. Então eu apresentei um projeto de lei de empregabilidade direcionado à população trans, que pensa desde a formação até um percentual de vagas no mercado de trabalho, daquelas empresas que contratam com o Estado para garantia de vagas específicas para esse segmento. Então, a gente está pensando projetos de lei, alguns estão tramitando, alguns já foram aprovados anteriormente, e uma última iniciativa importante que vem a partir da iniciativa parlamentar, apesar de não ser lei, que é a emenda parlamentar, que é o recurso que o parlamentar designa de forma transparente no orçamento, não é um orçamento secreto, é um orçamento direto e regulamentado, né, a emenda parlamentar, que a gente conseguiu criar no Distrito Federal as primeiras casas de acolhimento direcionadas à população LGBT em situação de vulnerabilidade. Então elas estão funcionando, tem vagas, hoje tem um fluxo de atendimento dentro da política de assistência social, então acho que foi um ganho também dessa legislatura que eu tenho muito orgulho de ter sido parte desse processo e é parte dessa atuação legislativa voltada à população LGBT do DF. O senhor, rapidamente, o senhor foi o parlamentar mais votado nas eleições. Isso mostra que a sociedade brasiliense e também os entes públicos localizados aqui em Brasília, eles estão lidando melhor com essa questão da homossexualidade, dos direitos LGBTs e tudo mais? Eu quero crer que sim, né? A gente assim, não só teve uma votação expressiva, sendo mais votado dessa eleição, como o mais votado da história da Câmara Legislativa do DF, né? Uma votação muito expressiva que pra gente é um recado importante de que a diversidade ela importa e que a diversidade, a representatividade nos espaços de poder, ela é uma inovação. Ela é uma novidade, as pessoas não entendem muito como é que a diversidade e a representatividade ela se dá. Então muita gente achou que um parlamentar LGBT eleito, ele só sabe falar da questão relacionada à pauta LGBT. E uma coisa que eu falo sempre é que um parlamentar LGBT, ele não é essencializado pela sua orientação sexual. Por isso na sua identidade. Então, a gente fala de economia, de mobilidade, de orçamento, de todas as temáticas que são relacionadas às necessidades públicas, né? A vocação do parlamento, a vocação da atuação parlamentar. Então, a gente pode falar sobre tudo e não só da pauta LGBT. E eu acho que o resultado da eleição mostrou para muita gente que não é LGBT, nós podemos confiar no mandato da representatividade LGBT, porque também é um mandato que vai querer fiscalizar o transporte público, a saúde pública, a educação, lutar por uma segurança pública que funcione, enfim, que vai pensar as políticas públicas de forma geral. E isso é importante, mostrar que a nossa representação ela é necessária para a nossa pauta também, mas que a gente pode fazer uma atuação parlamentar para todas as pautas que são importantes para a sociedade. Você acredita que a cooperação, por exemplo, das instâncias, por exemplo, superiores, como por exemplo os deputados, diversos outros segmentos, que podem ajudar nesse combate? A LGBTfobia? Sim. Olha, eu acho que sim. A gente ainda tem um Congresso Nacional muito conservador, é muito difícil, né, o avanço das pautas dentro do Congresso Nacional, mas a gente sempre se articula com parlamentares, se articula com entidades, instituições federais, órgãos federais que têm importância para tentar fazer com que essas pautas andem. Eu acho que foi fundamental a atuação dos parlamentares, não só os LGBTs, né, aí eu destaco o deputado federal David Miranda, à época, de 2019, mas também o senador Fabiano Contarato, no advocacy no Supremo Tribunal Federal e em outros órgãos para dizer da importância e da urgência do Supremo decidir sobre a questão da criminalização da LGBTfobia, mostrando os dados de realidade do sofrimento da população LGBT. Então, independente das dificuldades do Congresso Nacional conseguir aprovar legislação específica em relação ao tema, eu acho que a atuação desses parlamentares no Congresso Nacional que defendem a pauta sempre foi uma atuação importante. E eu não podia deixar de destacar a ex-deputada federal, ex-senadora Marta Suplicy, em 95, que teve coragem de apresentar o projeto de lei da União Civil Estável na Câmara dos Deputados, onde ninguém queria falar do assunto. Ninguém queria debater o assunto e ela jogou o tema para o debate público. Então precisa ser honrada, digamos, né, pela coragem que teve para trazer o assunto para a esfera pública. O senhor está das pessoas transexuais. Semana passada a gente teve uma escola onde as trans têm muito problema para usar os banheiros.
por conta que os alunos não aceitam. E aí está sendo proposto lá a inclusão de banheiro neutro. O que o senhor acha da inclusão dos banheiros neutros nas escolas? Eu acho que cada caso é um caso, né? A gente precisa ver e discutir com a comunidade que está pensando aquela realidade. Sim. Eu acho que a identidade de gênero precisa ser respeitada na utilização do banheiro, né? Pensando na lógica da proteção, da promoção sempre da diversidade. E eu acho que uma coisa que tem sido utilizada muito são os banheiros neutros individuais. Né? Então, eles não geram nenhum problema e isso tem sido utilizado em vários órgãos, né? Que eles têm chamado de banheiros neutros e a maior parte deles são individuais. Então, as pessoas vão acessar aquele banheiro de forma individual. Então, aquele discurso de que aquele banheiro geraria uma desproteção para algum segmento, ele é falso, porque eles são sempre acessados de forma individual. É uma solução, mas essa solução precisa ser discutida a partir da realidade da comunidade, ouvindo as próprias alunas trans, ouvindo a direção, professoras, num ambiente de proteção e promoção da diversidade. Não no ambiente de estigmatização, no ambiente de fake news, né, no ambiente de plantar um cenário de preconceito. Eu acho que esse ambiente ele não é capaz de produzir proteção a esse segmento que é o mais vulnerável, que é a população trans que está naquele espaço. Com todas as suas dificuldades de reconhecer a sua identidade de gênero, com todas as suas dificuldades de enfrentar a sua família, muitas vezes, de enfrentar a própria comunidade escolar. Então, eu acho que o mais importante é que a direção da escola, que a gestão pedagógica, possa conduzir esse processo com esse olhar de proteção. Eu acho que isso pode fazer toda a diferença nas escolhas que eles vão tomar. Então, deputado, eu gostaria de agradecer ao senhor pela sua excelente declaração aqui no total de tudo que o senhor falou para a gente, que vai ajudar muito na reflexão que o nosso trabalho gostaria de trazer. Então, essa foi a nossa entrevista com o grande deputado Fábio Félix. Muito obrigado, gente. Bom, então esse foi o nosso trabalho e por meio dele nós tiramos algumas conclusões bem interessantes, algumas das quais divergem do que nós havíamos pré-determinado. Em síntese, como foi dito pelo nosso colega de trabalho, Arthur Constantino, vimos que algumas das nossas premissas, principalmente em relação aos jovens, elas acabaram não sendo concretizadas, porque alguns possuem uma visão mais progressista do que foi abordado anteriormente, enquanto outros acreditam ainda numa visão mais tradicional, uma visão ainda muito ligada ao passado. Bom, no que toca aos adultos, principalmente aqueles que ocupam posições de dirigência na sociedade, existe uma grande tolerância em relação aos homossexuais, só que, por outro lado, também existem disposições em contrário no que toca a determinados pontos do nosso tópico. Bom, conforme nós havíamos previamente estipulado, os idosos da nossa sociedade realmente possuem uma mente mais fechada, por possuir uma visão mais conservadora. Para constatar o que eu acabei de dizer, nós realizamos uma pesquisa virtual pelo Google Forms, onde tivemos como resultado mais de 50 idosos na faixa etária de 60 anos de idade, respondendo algumas perguntas acerca de nossa temática. Bom, como vamos mostrar na pesquisa, a maioria deles se mostrou ser intolerante acerca da diversidade sexual. Vamos verificar na pesquisa. Bom, a primeira pergunta que fizemos aos idosos foi: o que o senhor faria se o seu filho se assumisse homossexual? Bom, como vocês podem ver, a maior resposta que tivemos foi que não aceitariam, não permitiriam, não gostariam desse tipo de situação. A segunda pergunta que fizemos foi: a sua religião tem influência na sua opinião sobre sexualidade? Bom, a maior resposta que obtivemos foi que sim, a religião dos idosos tem muita influência, em sua maior parte, na questão da sexualidade. E muitos deles não aceitam a sexualidade, a diversidade sexual, por conta da sua religião. A terceira pergunta que fizemos foi: durante a sua juventude, o senhor teve muito contato com pessoas homossexuais? Bom, a maior resposta que tivemos foi que não. Acreditamos que porque antigamente esse não era um assunto muito comum na sociedade, não era visto como normal, então era um assunto muito pouco relevante, muito pouco comentado. A nossa quarta e última pergunta é a respeito do livro A Epistemologia do Armário, da autora Eve Sedgwick, que inclusive nós apresentamos um seminário para o professor Tedney a respeito deste livro. O que o senhor acha sobre a expressão sair do armário? Bom, a maioria dos idosos entendem que essa expressão é normal e não vê nenhum tipo de preconceito embutido nela e entendem o significado dela. Bom, conforme nós observamos na pesquisa, realmente ainda temos um preconceito muito grande acerca dessa temática na nossa sociedade. Porém, existem alguns idosos, um ou outro, que já entendem essas mudanças e aceitam, conseguem se adequar a essa mudança da sociedade. Portanto, fica evidenciado que os diversos desafios enfrentados pelos homossexuais em outros tempos foram superados, com exceção de alguns e o surgimento de novos. E para a superação desses desafios, o nosso grupo propõe que sejam feitas ações como a que nós realizamos no GISNO, promovendo diálogos com os jovens e os mais diversos âmbitos da sociedade, visando uma conscientização mais eficiente. E, além disso,
propostas legislativas, tanto do Congresso Nacional quanto dos legislativos estaduais, visando ações afirmativas na luta contra a homofobia, como, por exemplo, a tipificação penal específica para esse tipo de ocorrência, para que torne mais operativo ao judiciário julgar as ocorrências ligadas a esse tipo. E também outras ações legislativas por meio da conscientização empregada pelo poder público, tal como defende o deputado Fábio Félix.